Sejam todos bem-vindos! Nós somos a Igreja em Casa de Samambaiaçu e estamos muito felizes de estarmos conosco com vocês nesse culto aqui. É uma alegria ter você aqui conosco. Queremos também compartilhar as boas notícias que Deus tem com a nossa Igreja em Casa. Recentemente, alguns irmãos vieram se juntar a nós, o Caio, a Sara, o Selmar e a Luciana, e junto do Ricardo e a Érica, eu e o Elvis temos sido uma grande e nova família. Além disso, alguns amigos especiais têm estudado a Bíblia conosco, como o Tinei, o Marcos, a Regiane, a Dadá e a Jarlene. Nessa pandemia, nossos encontros têm tido a participação de muitos familiares de todo o Brasil. Em especial, Dona Consola e Dona Eva, que não perdem um encontro. Bom dia a todos, eu sou o Tilei, faço parte da Igreja em Casa da Samambaiaçu e vou iniciar uma oração aqui para todos. Querido Deus Pai, quero agradecer ao Senhor por mais essa semana que está se iniciando e a gente possa aprender um pouco mais aí com a palavra. Agradecer por todos que estão presentes e por aqueles que não estão também, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Que todos tenham uma semana maravilhosa. Obrigado por mais esse momento junto com os irmãos e em nome do Senhor eu agradeço. Amém. Amém. Beijo, galera! Os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam nesse mundo, e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam nesse mundo, e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam nesse mundo, e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam nesse mundo, e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias. Vamos continuar louvando ao nosso Pai, porque Ele é muito mais do que um Pai.
Vamos louvar ao nosso amigo, porque ele é muito mais do que um amigo. É o nosso Deus, o nosso Criador. Mais que um pai, um amigo. Mais que um pai, um amigo. Ele sente a minha dor, me perdoa por amor, remove as tentações que envolvem emoções, um alívio. Mais que um pai, um amigo. Mais que um pai, um amigo. Ele alegra meu viver, me dá olhos para ver no caminho algo mais, me conduz à sua paz, um abrigo. E eu me apego a esse amor que me conquista com seu valor. Mais que um pai, um amigo. Mais que um pai, um amigo. Ele firma o meu andar, me dá forças pra lutar, segura em sua mão, me mostrando a direção, um auxílio. E eu me apego a esse amor que me conquista com seu valor. Mais que um pai, eu me apego a esse amor. Mais que um pai, eu me apego a esse amor. Mais que um pai, eu me apego a esse amor. Mais que um pai, eu me apego a esse amor. Mais que um pai, eu me apego a esse amor. Mais que um pai. A ti eu cantarei louvores, erguerei minha voz com gratidão. A ti eu cantarei louvores, cantarei ao Deus do meu perdão. Como as aves do céu ao amanhecer, cantarei ao Deus que me criou. Como é bom contemplar a beleza ao redor, ver as obras feitas por tuas mãos. Cantarei louvores com gratidão, cantarei ao Deus do meu perdão. Cantarei a Deus, o meu Criador. Erguerei minha voz com gratidão. Como as aves no céu ao amanhecer, cantarei ao Deus que me criou. Como é bom contemplar a beleza
Bom dia, irmãos. Chegou o momento da nossa ceia. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 9, versículos do 13 ao 17. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Irmãos, como vimos na leitura, o sangue e as cinzas de animais purificavam o corpo. Só que esses animais, eles não se voluntariavam para purificar ninguém. Eles eram realmente sacrificados conforme os costumes e as leis daquela época. Agora, Cristo, de certa forma, se voluntariou para nos purificar. E isso é um marco muito importante que nós devemos observar, porque Cristo foi puro, o homem mais santo que teve na terra, o único santo puro de pecado. E ele doou a sua vida sacrificando para nos purificar com seu sangue. É a pureza verdadeira, é a pureza da alma, não é aquela pureza externa só do corpo. E o sacrifício de Cristo se fez necessário para selar a nova aliança, que como um testamento só seria validado com a morte, ou seja, com o derramamento de sangue. Agora veja, nós temos a oportunidade de fazer parte desse testamento. E Deus quer que façamos parte dele. Mas depende de nós. E para nós fazer parte, de certa forma, tem um sacrifício. Só que o sacrifício que a gente vai fazer é ínfimo diante do sacrifício que Cristo fez por nós, do amor que ele demonstrou por nós. Isso nos constrange, porque às vezes nós trocamos esse sacrifício por tanta coisa banal que não vale nada. E esse sacrifício que Cristo fez é um amor verdadeiro, é o que nós devemos buscar. Mas como somos pecadores, as coisas do mundo às vezes nos envolvem de uma maneira que esse sacrifício perde até o sentido para a gente. Então a gente nunca devemos esquecer que Cristo deu a própria vida por nós. E que quando nós tomamos o vinho e comemos o pão, que nós possamos lembrar desse sacrifício, que esse sentimento de gratidão que nós temos por ele, de fazer a nossa parte para fazer parte do testamento, seja renovado em cada ceia que a gente faça. Não seja só um pão ou só um vinho que a gente toma, que realmente a gente entenda o verdadeiro sentido disso e nos colocamos no nosso lugar, que é de buscar que nós somos pecadores e que valorizamos o sacrifício que Cristo fez por nós. Porque se nós não fizermos a nossa parte, o sacrifício de Cristo se torna em vão para nós. E o que a gente enfrenta de sacrifícios aqui para poder seguir a Cristo é nada perto do que ele fez por nós. Vou fazer uma oração. Deus, Pai querido, bom dia. Pai, muito obrigado por ter a oportunidade de fazer essa ceia com meus irmãos, Pai, de poder refletir no sacrifício que o Senhor fez por nós. Que o Senhor mesmo nos dê força para que possamos lutar contra essas coisas do mundo que desvirtua nós do seu caminho, da nossa salvação, Pai. Que nós somos pecadores, somos imundos, Pai, somos sujos, mas queremos ser puros com o teu sangue, Pai, com a tua carne. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Tenham todos um bom dia. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso.
justos e tão verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá, não glorificará teu nome. Quem não temerá, não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, só tu és santo, pois só tu és santo, só tu és santo. As tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e tão verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá, não glorificará teu nome. Quem não temerá, não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, só tu és santo, pois só tu és santo, só tu és santo, pois só tu és santo, só tu és santo, pois só tu és santo, só tu és santo. Santo, 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 santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque a tua justiça se manifestou. Diante de ti, porque a tua justiça se manifestou. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque a tua justiça se manifestou. Diante de ti, porque a tua justiça se manifestou. Só tu és santo, só tu és santo, pois só tu és santo, só tu és santo. Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia. Hoje estamos aqui num cenário diferente, né? Eu, Edu, Denilson, a gente queria finalizar essa nossa série sobre a nossa casa, né? De fato, ter uma conversa mais aberta, trazendo os pontos, alguns pensamentos, né, um pouco mais pessoais, detalhados sobre cada uma das aulas que tivemos aqui nesse mês.
Eu espero que você possa ver esse set aqui de conversa, mas não ache que nada de valor vai sair daqui. Pelo contrário, né? Vai ter muito valor. Então pegue seu caderno, anote os pontos que você achar interessante. Se quiser também correlacionar com escrituras que vierem no seu coração, eu tenho muita certeza que vai ser um momento rico que teremos aqui agora. E eu queria começar com uma oração. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado porque com o Senhor, Deus, nós podemos viver e estar habitando na sua casa, Pai. A gente aprendeu também nessa série de aulas, Pai, que uma vez sendo seus filhos, Pai, nós também nos tornamos pedras vivas que estão sendo utilizadas na construção da sua casa, Pai. Nós nos tornamos sua casa também, Pai, com o Senhor, Pai. Eu quero muito te pedir que o Senhor nos guie, Deus, nesse processo que estamos passando do planejamento estratégico. Mas, Deus, acima de tudo, Pai, guia a tua igreja a te amar profundamente cada vez mais, meu Pai. A de fato, Deus, estar cada um de nós com o coração mais entregue a servir o Senhor, a se aproximar do Senhor, aí com os olhos fitos, Pai, em direção ao trono, Pai, celestial. E eu oro, Deus, para que isso gere em nosso coração gratidão, gere em nosso coração ação, gere, Deus, em nosso coração, Pai, na nossa vida, frutos do Teu Espírito, meu Pai. Por favor, Deus, eu coloco, Deus, nas Tuas mãos, não só a minha vida, mas também, Pai, oro imensamente pela nossa igreja e que a nossa igreja possa ser, de fato, uma luz que estará brilhando, Deus, para o Senhor. Em nome de Cristo que eu te oro. Amém. 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 Então, a gente vai comentar um pouquinho das aulas, né? E eu queria começar lendo uma escritura lá em Apocalipse 1, né, que foi a escritura que o Edu começou toda essa série de aulas que a gente está fazendo aqui, que diz assim, lá no Apocalipse 1, versículo 12, fala: voltei-me para ver quem falava comigo. E aqui é João, né, quando ele está ali vendo Deus ali, né, ele fala: voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. E aí lá mais embaixo, no versículo 20, fala: esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Eu achei muito interessante, Edu, o ponto que você falou ali no início de como que João chega ali, né, ele tem aquela visão dos candelabros brilhando, mas ele tem dificuldade de enxergar o candelabro que era para estar brilhando mais, que é o próprio Cristo, né? É como se estivesse ali ofuscando o brilho, alguma coisa assim. Como é que... Você quer comentar um pouquinho sobre esse ponto? Essa visão da igreja, ela me fascina, né? Porque hoje em dia as pessoas que querem ver Jesus, né, não encontram mais fisicamente aqui, né, no nosso meio. Né? Elas procuram Jesus, mas o que elas encontram é a igreja. Né? E a igreja, ela deve permitir que a luz de Cristo brilhe mais do que a sua própria luz, né? A sua essência. Sim. Então, Jesus, ele precisa ser o mais importante no nosso meio e a luz dele é a que deve brilhar, né? Não a minha, não a sua, né? Mas a dele. Um ponto que eu achei interessante na primeira pregação também dessa série foi a questão de nós trazermos todas as descrições da igreja, né, sobre a igreja que a Bíblia traz. Então a Bíblia descreve a igreja como o tesouro pessoal de Deus, como a Assembleia dos Santos, como um corpo, como um exército. E o Eduardo trouxe todas essas descrições, né, nessa pregação, nos lembrando disso. E eu acho que isso é algo importante assim, a gente ter em mente, porque primeiro nos livra de uma visão reducionista. Quando a gente pega apenas um aspecto, né, ou uma dessas metáforas, a gente fixa em determinados vieses da igreja. Mas quando a gente encara todos eles, né, e a gente se coloca nesse contexto das metáforas, isso é extremamente rico, né? E esse é um exercício, pessoalmente, que eu gosto de fazer e que me ajuda muito, né, espiritualmente. Por exemplo, se eu penso na igreja como um tesouro pessoal de Deus, né,
eu me colocando pessoalmente nisso, eu vejo o quanto a minha vida é preciosa para Deus, o quanto Deus me ama, e isso gera gratidão e renova a gratidão no meu coração. Se eu penso na igreja como a comunidade dos santos, eu vejo o quanto a minha vida precisa ser santa, né? Precisa ser separada, consagrada a Deus constantemente. Não, eu gostei muito dessa parte também da pregação do Edu e a pergunta que ele faz, né? Quem é a pessoa mais complicada da igreja? Sou eu, né? E isso eu achei legal e desafiante, né? Porque quando a gente olha para a igreja nessa perspectiva mais ampla, né? Que ela é a casa de Deus, mas também é a minha casa, mas também é o tesouro precioso dele, mas também, né, é um lugar onde estão pecadores e adoradores. Então, é tanta coisa. E no meio disso tudo, eu sou o pior de todos. Né? Porque Cristo deve brilhar mais do que qualquer um. Assim. Isso, eu começo a olhar para a igreja não só no sentido de que eu quero ir para estar com os meus irmãos, ou eu quero ir para servir, mas no sentido também de que eu preciso estar lá porque eu preciso dela, sabe? Porque eu preciso da igreja, né? E eu não sei, é muito difícil, é profundo. A igreja é o lugar que eu preciso estar, né? Não para eu fazer coisas, né? Mas é importante eu ter essa visão de que eu preciso de ajuda, né? Para os meus pecados, para as minhas dificuldades. E aonde eu vou buscar essa ajuda é na igreja. Né? Se eu sempre me coloco como sendo aquele que vai fazer as coisas, né? Que as coisas só funcionam porque eu estou lá, eu perco muito do que é a igreja para mim. Né? Eu vou agir com a minha própria força, né? Com os meus talentos e depender cada vez menos de Deus, do seu Espírito. Né? Mas se eu enxergo as minhas limitações, as minhas fraquezas, eu vou encontrar na igreja um ambiente em que eu vou buscar ajuda, né? Para as minhas dificuldades. E com essa visão, eu acho que a gente tem uma perspectiva de serviço, né? A gente encontra o nosso lugar na comunidade, servindo e sendo servidos também, né? E em ambos os papéis, a gente é engrandecido, né, na nossa fé pelo Espírito de Deus, né? Porque quando a gente serve, a gente recebe mais do que a gente dá, né? E quando nos colocamos com as nossas fraquezas, nossas limitações, deixando que irmãos nos sirvam, né, e supram nossas necessidades, obviamente a gente vai ser suprido, né, e Deus vai usar a vida um do outro para nos edificar, né, como cristãos e na comunhão com Ele. Mas vocês acham que são tipo, perceber isso é também amadurecer também espiritualmente no conhecimento da Bíblia, do que é ser cristão? No sentido que eu acho que muitos de nós somos tentados a ir para a igreja para ir assistir, né? Para estar lá como espectador, para estar lá para, enfim, ver o culto, louvar. E já é um passo grande de maturidade enxergar que eu estou indo na igreja para servir, né? Para ajudar, para cuidar, para de alguma forma me entregar ali de alguma forma, né? Então, eu acredito que esse é um exercício de humildade, né? E humildade é uma característica do discípulo de Cristo desde o início, né? Desde os primeiros contatos com a Bíblia, né? Com os ensinos cristãos, porque é uma característica básica de Jesus Cristo, né? E nós devemos ser humildes. Humildes quando nos dispomos a servir, né? Entendendo que a gente serve porque Deus nos deu algum dom, talento, nos deu força, né, para servir, e humildes para expor também as nossas fraquezas, né, nossas dificuldades, e para permitir, e mais do que permitir, né, a gente buscar pessoas que possam participar da nossa vida. Né? A vida cristã, a meu ver, é um compartilhamento de vida. A gente precisa ter pessoas, né, em contato com a gente, nos conhecendo profundamente, e aí a gente vai poder exercitar tanto o serviço como sermos servidos. E se a minha visão da igreja de que ela é simplesmente a casa de Deus, eu vou lá visitar.
né? E quando eu vou na casa de outra pessoa, eu não fico abrindo a geladeira, vendo o que tem lá dentro, né? Sentando com o pé em cima da cadeira. Eu vou me comportar de certa maneira, né? Mas se eu chego na minha casa, né, a perspectiva é totalmente diferente, né? Eu vou poder ajeitar aquela cadeira que está fora do lugar, eu vou varrer o chão, eu vou poder ajudar a preparar o alimento, ou seja, eu vou me envolver na rotina ali, no dia a dia da minha casa, né? Mas se eu estou simplesmente visitando a casa de Deus, né, certamente eu vou ter a postura mais de assistir do que participar ativamente do dia a dia ali da igreja. Nossa, eu lembrei um negócio você falando, Edu, de uma vez quando você pediu para eu te ajudar a filmar um vídeo das crianças, né? E aí era pra gente fazer, né? Acho que era a Muralha de Jericó, eu não lembro, talvez deve ter sido a Muralha de Jericó ou aquele clipe musical, não lembro. Mas eu lembro que você falou, Caio, vamos lá, vamos fazer, vai ser legal, unir as crianças e tal. E eu acho que eu tava com esse pensamento que você falou, assim, sabe? De que, cara, não é minha casa, tipo, não é meu filho, não é meu ministério, tipo, o que eu tô fazendo? E eu fiz ali, eu lembro que foi uma luta grande, eu fiz porque eu tinha convicção de que era importante. Mas eu acho que quanto mais eu tenho aprendido na Bíblia, quanto mais eu tenho me relacionado com a igreja, com as crianças também, eu tenho percebido que é minha, sabe, é minha família, né? E qualquer projeto que eu me coloque a fazer, eu tenho que ir com esse coração de que não é um projeto que o Edu tá me chamando, que qualquer pessoa tá me chamando, mas é um projeto para minha casa, né? Tipo, eu vejo a minha casa lá na República, mesmo sendo uma república, mas eu ainda penso, tipo, em uma coisa que pode decorar melhor, que pode, né, ser melhor para casa usufruir, uma panela nova, enfim. Eu acho isso interessante, você falou. Muito bom. Eu acredito que é um link perfeito até, né, para a primeira pregação e a segunda. Porque Eduardo, no final lá da pregação, da primeira pregação da série, né, faz uma alusão à questão da responsabilidade pessoal e dos frutos coletivos, né? E quando a gente assume responsabilidade pessoal com Deus, né, mantendo a nossa integridade com Deus, nos alimentando diariamente da palavra, mantendo a nossa conexão, né, na oração, a gente vai poder chegar tendo essa visão, né, da casa de Deus, da igreja, como o povo de Deus, como nossa família. E aí a gente vai poder interagir, né, guiados mesmo pelo Espírito de Deus, né, com aquela... sendo alimentados pela palavra de Deus e alimentando o próximo. E esse ponto, né, entre responsabilidade pessoal e frutos coletivos, eu acho que é algo essencial assim, na nossa vida cristã e na nossa vida como comunidade, como igreja. Porque aí o Caio começa a segunda pregação, né, falando de que Deus olha para as pessoas que ele escolhe, né, historicamente, como um povo, né, como uma família, como uma comunidade. E essa comunidade precisa da atuação, né, das pessoas, e para isso as pessoas precisam estar cheias do Espírito de Deus, né, conectadas com Deus, e aí é algo que se retroalimenta, né? A partir do momento que eu estou bem com Deus, eu sirvo a comunidade vai brilhar e vai me edificar e me ajudar a estar mais perto de Deus, né? E cria-se então um círculo virtuoso aí para a nossa fé, e eu acredito que essa é a vontade de Deus, né? Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Eu acredito que esse é um dos motivos pelo qual a gente começa até muitos projetos, né, na igreja, tem muitas ideias, iniciativas, mas muitas vezes a gente não vai até o fim, né? Tem vários motivos, tem coisas que acontecem na vida, coisas que a gente, né, vai se desanimando, mas eu acho que é tão importante isso que a gente está trazendo, de pensar a essência do ser igreja, sabe? De pensar que ser igreja é estar e fazer parte da família de Deus e com Deus, assim, né? E essa motivação, de fato, nos faz começar algo e perseverar até o fim, né? Porque senão a gente começa vários projetos e a igreja vive de projetos. Alguns sobrevivem, outros não tanto, alguns as pessoas compram um sonho, outros ninguém compra e fica pessoas ali sozinhas e aí fica um peso, né? Sobrecarrega todo mundo, né? Eu acho que a gente tem visto isso acontecer em alguns momentos na igreja, né? É uma questão
do serviço, né, esperando que Deus use, né, e frutifique isso. E eu acredito que Deus traz para a gente também uma visão bíblica, né, sobre a aliança. Né? A gente tem uma aliança com Deus, né, e isso nos leva para dentro de uma comunhão com Ele e para dentro da comunidade dele, que é a igreja. E é a aliança que guia também os nossos relacionamentos, né, entre irmãos. Então, você falando isso me lembra, né, muitas vezes eu assumo compromissos com a igreja e, sinceramente, eu não tenho tanta vontade, às vezes, de fazer na hora. Por exemplo, depois de um dia cheio de trabalho, né, cansativo, às vezes com algumas frustrações, né, e muita coisa que suga energia, num dia eu marquei um estudo bíblico com um amigo, né, ou marquei um tempo com um irmão. E muitas vezes eu chego nesse momento e o meu coração ele quer descansar, né? Ele quer ter um tempo em paz. Mas nesse momento eu lembro da aliança, né? Nesse momento eu lembro do compromisso. E aí eu vou, né? Normalmente, pela graça de Deus, eu consigo decidir isso, né? Não, eu vou fazer, eu vou estar lá. E sempre que eu faço isso, eu saio muito agradecido a Deus, né? Porque normalmente são tempos renovadores, né? E é exatamente isso que renova a nossa fé, né? Então, muitas vezes a gente é movido mesmo pelo compromisso. E esse compromisso é pessoal, né? É algo que deve existir primeiro entre mim e Deus e depois entre mim e os meus irmãos, para que essa aliança seja realmente efetiva, né, entre nós. E às vezes eu percebo que tem determinadas coisas que, no meu coração mesmo, muitas vezes, eu percebo isso às vezes no geral da igreja, né? Eu fico esperando que a igreja, a liderança, ou alguém faça alguma coisa. Né? Por exemplo, às vezes na igreja, pensando na minha vida cristã, eu me senti sozinho, me senti solitário, me senti carente, né, de amigos próximos, né, de amizades profundas. E aí é uma tendência do meu coração, e eu acho que é a tendência do coração humano, achar que, puxa, alguém poderia fazer alguma coisa. Né? A liderança da igreja podia pegar na minha mão, levar até um outro irmão e falar: vocês vão ter agora uma parceria, vocês vão criar uma amizade. Mas isso não é responsabilidade da igreja, isso não é responsabilidade da liderança, isso não é responsabilidade do coordenador da minha igreja em casa. Isso é minha responsabilidade pessoal de estabelecer parcerias com os meus irmãos, estabelecer relações de amizade profundas. Então, nós precisamos ter claro, né, o que é minha responsabilidade pessoal como cristão, nessa aliança que nós temos, né, com Deus e uns com os outros, e a responsabilidade também dos outros irmãos, cada um exercendo a sua função na igreja. Sim. E esse é um ponto importante, né, que o Caio trouxe nessa pregação, que diz respeito a como Deus lida conosco individualmente, né, nos nossos corações, mas Ele lida também com a comunidade como um todo. Né, ao longo da história, né, se a gente olhar o povo judeu, Deus lidou com o povo em diversas situações, né? E com alguns corações que a Bíblia exemplifica, né? Ele vai e lida com aquele coração com o objetivo de transformar a comunidade como um todo. Ou seja, o meu papel dentro da comunidade é extremamente importante. Aquilo que Deus quer lidar no meu coração, sem dúvida, vai refletir na comunidade quando o meu coração começa a entender, né, qual que é o seu papel ali dentro daquela comunidade. Então, aquilo que Deus está lidando comigo hoje pode ajudar você num futuro próximo. Né? E se eu me fecho e não busco ajuda para o meu coração, e outros irmãos também não vêm ajudar o meu coração, quem vai sofrer no fim das contas não sou só eu, a comunidade como um todo vai sofrer nesse processo. Sim, deixa eu fazer uma pausa aqui só para recapitular um pouquinho de tudo que a gente já falou, né? A gente está falando aqui sobre como quem deve brilhar é Cristo, acima de tudo, né? E o quanto isso mexe nos nossos corações, nos cria vulnerabilidade, nos faz olhar para os nossos irmãos como alguém que nos ajudará
a permitir que Cristo brilhe através de nós, né? A gente falou também aqui sobre essa questão que eu achei muito rica do discipulado, que o Denilson está trazendo, do quanto, assim, uma coisa é os novos cristãos, né? Que a gente precisa ajudar, que a gente precisa, né, de fato ali acolher, ensinar, né, as pequenas coisas, as bases, mas para muitos de nós, né, já temos a convicção que precisamos disso, né? E precisamos correr atrás, né, de pedir ajuda, de fato fazer com que isso seja algo real na nossa vida, né? Não simplesmente uma teoria, ou algo que só se faz com quem chegou na igreja, né? Não deve ser isso, né? A gente falou também aqui sobre a importância de enxergar que vivemos numa comunidade espiritual e que essa comunidade, todos nós temos uma função, todos nós somos chamados a agir nessa comunidade, a viver, né, prontamente ali, a servir da maneira que pode, né, e como pode, mas a fazer algo, né, não isso simplesmente como espectador, né. Nossa igreja não é uma igreja, digamos assim, de que pessoas vão e sentam. A gente não quer superficialidade, né, a gente vai contra a superficialidade, né, quanto mais profundo, mais maduro, né, e mais envolvido nós estamos, mais a gente cresce com Deus, né, e mais a gente conhece Deus, e, enfim, né, são várias coisas aí. Então, só trazendo alguns pontos aqui que eu me lembrei aqui que a gente foi conversando, mas é muito legal tudo isso até agora. Faz sentido, Edu? Perfeito. Denilson? Alguma coisa a acrescentar? Sentido. Não, só encaminhando, né, ainda em cima do que você está falando, desse resumo aí, algo da segunda pregação também, que a gente pode extrair, que eu acho que é bastante rico, é a maravilha que é a igreja, né? E quando eu olho para a nossa comunidade de fé, né, aqui em Brasília, nossa igreja, eu sou extremamente grato a Deus, porque a igreja, né, de forma geral, o que a gente vê na Bíblia é uma unidade na diversidade, né? São pessoas completamente diferentes e que se unem em prol de uma causa maior, né, que é a causa de Cristo. Sim. E isso é um milagre de Deus, né? É uma unidade tão profunda em Cristo, com pessoas tão diversas. E a nossa igreja aqui em Brasília, a gente tem uma diversidade geográfica, né? A gente tem irmãos em Formosa, né? Para além das fronteiras do DF, no Pedregal, Santo Antônio, né? Águas Lindas, e em uns 4 cantos aqui a gente tem cristãos que vêm congregar, né, no mesmo lugar, no âmbito de uma mesma família. A gente tem uma diversidade social, cultural grande na nossa igreja e de várias maneiras, né, a gente pode exemplificar isso. Uhum. E em meio a tudo isso a gente pode se conectar, né, a cada dia e avançar o reino de Deus, espalhando o evangelho, né, com as nossas vidas, com a nossa pregação, com o nosso amor ao próximo. Uhum. Há tanta gente hoje, no mundo filosófico, por exemplo, né, intrigado como que a igreja funciona dessa maneira, né, e isso a gente sabe que é por meio da ação do Espírito, né, que é um milagre de Deus. E esse ponto, né, da gente ter a casa de Deus, a igreja como nossa casa, e a gente se unir, né, de coração, independente das nossas histórias, dos nossos fundos, da nossa cultura, em prol de uma causa maior, né, isso faz uma diferença na vida de cada um de nós e faz uma diferença na vida dos nossos amigos também, de quem está ao nosso redor, né, que não são cristãos ainda. Sim, sim. Essa questão da heterogeneidade, rapaz, da igreja. A nossa igreja é muito heterogênea, né? E até para os padrões até de Brasília mesmo, né? Porque aqui em Brasília tem muitas igrejas que estão focadas mais na comunidade, né? Ou naquele bairro, ou naquela cidade satélite, né? E a nossa igreja, de fato, pega o DF e várias outras coisas. Acho que é um dos motivos pelo qual a gente tem tanto problema também, porque é mais difícil se comunicar, né? Com realidades sociais diferentes, realidades geográficas diferentes, tudo muito diferente. Então, como é que a gente se comunica, né? Quando a igreja tinha 50 pessoas, era mais fácil. Mas agora que a gente está caminhando para 100 e mais,
Essa é uma das coisas que a gente tem até falado lá nos encontros virtuais, pós-culto, né? É como que a gente vai se comunicar melhor. Isso eu fico animado, porque eu acho que se a gente consegue achar uma maneira de se comunicar com amor e de maneira efetiva, mesmo com todas essas coisas que socialmente nos separam, a luz de Cristo vai brilhar muito, né? Vai brilhar demais. E uma coisa em relação à igreja, a gente precisa perder aquela ideia romântica de que existe uma igreja perfeita, né? Nem mesmo na Bíblia, nenhuma das igrejas relatadas ali era uma igreja isenta de problemas, pelo contrário. Todas elas que estão ali tinham as suas dificuldades, tinham os seus problemas, mas elas estavam ali interagindo dentro da comunidade para deixar que Cristo transparecesse mais do que os seus problemas. Né? E se nós estamos hoje aqui, é fruto das decisões que esses homens e mulheres, esquecidos pela história, tiveram de vitórias com Deus. Né? E isso fez com que o Evangelho chegasse até aqui, nós hoje. Né? A gente tem uma dívida de gratidão, né? Histórica. Se a gente vai puxar o fio, a gente vai chegar até Adão e Eva, né? E o arrependimento deles, depois Sete e Enoque, depois Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os profetas, né? Jesus como a base, né, de toda essa construção da família de Deus, né? O precursor de uma nova humanidade da qual nós fazemos parte, os apóstolos e milhares de discípulos, né? Eu gosto de pensar nessa grande história, porque isso gera também muita gratidão ao meu coração. Nós estamos aqui, né, tendo esse privilégio, né, de construir junto com Deus, né, em cooperação com Deus, o sonho dele, porque, como a gente lê em Hebreus 11, teve gente que foi cerrada ao meio, né? Outros derramaram o sangue de diferentes maneiras, outros morreram na velhice, mas dando todo o coração, né, para Deus. Nós precisamos honrar essa história e esses irmãos e irmãs que a gente nem conhece, mas que Deus conhece cada um deles na intimidade, e nós passaremos a eternidade juntos, né, com essas pessoas. Mas ter esse olhar, né, de gratidão é fundamental, né, para que a gente não fique crítico no nosso coração, né, com as coisas que foram erradas ao longo da história ou que são erradas hoje em dia, mas que a gente realmente entre, né, nessa história para sermos também instrumentos de Deus, né, como irmãos e irmãs na fé. Não, isso é muito especial mesmo, Denilson, porque a gente pode olhar dessa perspectiva histórica, né, mas também olhar dentro da nossa própria igreja. Né? Tudo que a gente tem hoje, de bom ou de ruim, que funciona ou não funciona, fomos nós que construímos. E beleza, tem coisa para melhorar, mas tem muita coisa boa, né, que a gente também já fez, muitos eventos, muitas conversas, muitos estudos, muita abertura de coração, muita vulnerabilidade já rolou, ou seja, muitas coisas a gente já construiu como igreja, né, e muitos irmãos que nem estão mais em Brasília, né, e muitos que estão aqui em Brasília, construíram o que a gente tem hoje, né? E isso é maravilhoso. Cada irmão que entregou a ceia para a gente ceiar, né? Cada irmão que lavou o banheiro, cada irmão que cuidou dos filhos da igreja, que estão lá servindo a nova geração. E isso é muito rico, né? Lá em Hebreus 6:10 fala que o trabalho, né, do homem, Deus ele tá vendo, nada vai ser esquecido por Deus. Tudo que a gente não é tudo que a gente faz com o coração para Deus, para servir, para honrar o nome dele, ele lembra. Às vezes coisas que a gente nem lembra, mas Deus lembra. E isso é especial, e a gente deve olhar com um coração de gratidão mesmo, né? Porque o que a gente vive hoje é fruto dessa história, né? E é a nossa história, a gente precisa estar muito feliz. Eu cheguei de Salvador para cá e fui abraçado por essa história aqui de Brasília, e eu estou muito feliz de poder estar aqui, vivendo essa história com vocês e enfim, continuar construindo, né, para que outras pessoas, né, possam também usufruir e continuar melhorando, porque nunca vai estar perfeito. Mas... E o foco, né, no poder de Deus e no poder do Evangelho, né? Como a gente falou, né, da diversidade, o Evangelho é tão poderoso que uniu gentios e gregos, né? Ou melhor, gregos e judeus, né? E troianos. E todo mundo, né, foi unido.
Mas barreiras humanamente intransponíveis, né, foram transformadas pelo poder do Evangelho e da ação do Espírito de Deus, né? E quando a gente tem esse enfoque, né, tem essa perspectiva, as coisas que a gente olha ao nosso redor, né, como o Eduardo estava falando, né, a gente nunca vai ter pessoas perfeitas ao nosso redor, ou igreja perfeita, mas a gente olha aquelas lacunas, né, aquilo que pode ser feito de uma melhor forma, e essas coisas Deus usa para que cada um de nós, como cristãos, nos tornemos mais parecidos com Cristo. Né? Deus aperfeiçoa no nosso coração princípios tão profundos que a gente só pode viver e exercitar em comunidade. Né? Então, esse aspecto, né, que a gente falou também nessa série, eu acho de fundamental importância, né? Porque a vida cristã ela tem um nível pessoal, né, um nível entre mim e Deus, né, como a gente falou, mas eu só posso viver determinados aspectos do cristianismo em comunidade. Né? O perdão, por exemplo, né? Eu vou exercitar perdão quando alguém erra comigo, né? Quando eu me sinto ofendido, ferido, e assim a gente poderia dar tantos outros exemplos. Né? Mas Deus usa até mesmo as imperfeições, até mesmo o pecado e as coisas que aparentemente são ruins para formar Cristo nos corações daqueles que amam a Deus, né, de todo o coração. E dessa forma, né, a luz de Cristo ela vai brilhar em nós. Né? Não vai ser a nossa força, nem a nossa inteligência, nem a nossa capacidade que vai fazer com que a igreja seja de um jeito ou de outro. Né? Mas aquilo que Deus tem construído nos nossos corações, nas nossas vidas, se nós nos concentrarmos nisso, eu acredito que os frutos que vamos colher serão grandiosos, né? E a glória vai ser de Deus, não minha. Né? Porque eu sou um mero instrumento dentro dessa grande história, mas o trabalho é dele, é ele que faz o trabalho, né? Através das nossas vidas. Né? E essa luz, quando ela brilha, ela por si só atrai outras pessoas. Né? Não exige muito esforço nosso, né, para fazer propaganda, para fazer marketing sobre a igreja, sobre os nossos eventos. A própria luz que vai brilhar em nós, ela vai atrair as pessoas. É verdade. Não, eu acho que aqui a gente já está entrando na aula de semana passada, né, do Denilson, falando sobre a luz do mundo, da igreja ser a luz, né, e eu acho que está tudo muito interligado mesmo, tudo que a gente está trazendo, né. Eu lembro também um ponto uma escritura que você trouxe, né, sobre, né, que o que aconteceu com aquela pessoa, né, por que ele nasceu assim? Para a glória de Deus, né? Então, tipo, por que somos assim? Por que temos esses defeitos, essas lutas? Não é para a glória de Deus, é para que a luz de Deus brilhe, né? Isso é especial, né? Teve outro ponto também que eu lembro que você trouxe, Denilson, sobre a diferença da justiça de Deus para a justiça do homem, né? E como que Cristo ali diante da mulher que estava sendo apedrejada ali diante do povo, ele para tudo ali e ele começa a olhar com os olhos de Deus e não com o olhar humano. Né? Isso eu acho que é uma das armadilhas de Satanás mais profundas assim, para dividir a igreja. Né? Que é fazer com que a gente olhe uns para os outros com essa justiça humana. Né? E aí a gente está sendo, de certa forma, injustos aos olhos de Deus, né? Num certo sentido, né? Querendo tratar o outro com a justiça, né? Mas não necessariamente a gente olha para o nosso próprio coração da mesma forma. Né? Então a gente tem mais justiça pelo outro e mais misericórdia por nós, o que nos faz apontar cada vez mais o dedo e menos pedir ajuda e ser humilde. Né? Exatamente. A misericórdia deve triunfar sobre o juízo, né? Isso, a misericórdia deve, exatamente. E a sabedoria de Deus deve triunfar sobre a sabedoria humana, né? E eu acho que esse é o grande ponto, assim, nós temos um mestre que é Cristo, né? É a luz de Cristo que deve brilhar por meio das nossas vidas, né? Em nossas vidas, e é para Ele que nós devemos olhar, é dele que vem a direção, né? Nesse tempo de planejamento, onde a gente conversa, né, com tantos irmãos, a gente ouve tantas ideias legais e às vezes se depara, né, com questões que a gente a princípio não sabe, né, como resolver, como lidar com elas.
realmente a pergunta que vem ao meu coração, né, tantas vezes é: e aí, Deus, o que a gente vai fazer, né? O Senhor é o supremo pastor da igreja, né? A igreja é do Senhor, e eu sei que o Senhor tem uma solução, eu sei que o Senhor tem uma direção para a gente, né, com relação a essa questão específica que a gente está lidando, e eu sei que o Senhor quer compartilhar com a gente essa solução, né? E é isso que a gente precisa, né, no nível pessoal, no nível de comunidade. Precisamos olhar para Cristo, ouvir, né, a voz do Espírito comunicando a gente, né, aos nossos corações. Deus pode nos falar por meio de irmãos, por meio diretamente da Bíblia, de tantas formas diferentes, né, trazendo pensamentos na nossa mente, mas Ele é a luz, né, que nos guia, que ilumina e que direciona a nossa vida e a igreja. Esse ponto é fundamental, né? Porque quando eu olho para o meu coração, eu quero ser tratado com misericórdia. Mas quando eu olho para o coração do meu irmão, às vezes eu quero tratá-lo com justiça. Né? Mas a minha justiça é falha. Por quê? Porque eu sou o pior dos pecadores. Eu não vou conseguir lidar de maneira justa com o meu irmão. Né? Mas Deus é quem vai lidar com justiça, porque a justiça dele é perfeita. A minha é falha, a minha é parcial. A minha é baseada nas minhas emoções e naquilo que eu acho que é certo ou errado, né? Mas a justiça de Deus, ela deve ser soberana, né? E quando eu ajo com justiça com o meu irmão, eu perco a oportunidade de agir com misericórdia, com paciência, de expressar amor, né? E trazê-lo por um caminho que vai direcionar ao arrependimento e não condená-lo de uma vez por todas ao inferno. Né? Então, eu preciso muitas vezes pensar muito no meu coração, né, se eu estou sentado na cadeira do juiz ou não, se eu estou tomando o lugar de Deus e julgando as questões, né, ou se eu tenho cumprido o meu papel, né, de irmão dentro dessa comunidade e tratado os outros com mais misericórdia. Isso me traz à mente uma daquelas histórias, né, inesquecíveis que a gente passa, né, com Deus, com os irmãos, e a gente nunca esquece, porque é um aprendizado que vai se aprofundando, né, por meio de várias camadas ali ao longo da vida, né? Mas eu, alguns anos atrás, eu tive uma questão muito séria, né, com um irmão na fé. Eu estava lá no Rio de Janeiro ainda. E foi muito difícil para eu perdoar, né? E esse era o meu coração, né? Exatamente isso que o Eduardo falou, né? Eu estava muito sensível com aquilo que eu me sentia ferido, mas eu não queria tratar o outro com misericórdia, né? E foi uma luta, né, de um bom tempo no meu coração, até que teve um dia que eu encontrei paz, né? Eu fiquei em paz, eu me lembrei desse irmão com alegria no meu coração, querendo dar um abraço nele, fiquei super feliz e fiquei feliz por um bom tempo, até que eu tive um tempo com o Ariel. E o Ariel, conhecendo, né, tanto a mim quanto esse outro irmão muito bem, ele falou: puxa, Denilson, acho que você deveria ir lá e conversar, né, com essa pessoa. Eu falei: por quê? Eu estou em paz, eu estou tranquilo, né? E de novo, eu estava pensando em mim, né? Eu não estava pensando nele. E o Ariel abriu a Bíblia lá e falou: olha, se você vai dar a sua oferta e sabe que tem um irmão que tem alguma coisa contra você, não interessa como está o seu coração, você deve ir lá e buscar reconciliação, né? E aí, de novo, foi uma luta, né, profunda no meu coração, mas que, graças a isso, graças à palavra de Deus, graças a irmãos que nos conhecem profundamente, que entram na nossa vida, né, com a palavra, com amor, com mansidão, nós temos essa oportunidade de crescermos espiritualmente e aprendermos, né, esses tesouros que a gente só aprende na vida em comunidade. Não, perfeito. Eu acho que isso fala muito com o início, com a primeira aula, né? Que o Edu deu, né? E o que o Denilson trouxe também na semana passada, que é sobre a luz, né? Quem tem que brilhar mesmo é Deus. Ninguém vem na igreja para ver a gente pregar, né? Graças a Deus, porque ninguém vem na igreja por nenhuma pessoa, né? Não vem por pessoas, por coisas, né? Vem para ver Cristo, vem para enxergar a luz de Cristo. É isso que a gente tem que estar focando enquanto igreja, né? Como que estamos
refletindo essa luz de Cristo, né? Será que se João tivesse uma visão da nossa igreja, né, ele veria mais a luz humana ou ele veria mais a luz de Cristo ali naquele candelabro, né? E tem tudo a ver com a questão do quão humilde nós estamos, do quão desejosos nós estamos de construir a casa de Deus, de construir essa família espiritual, de olhar para o Edu, de olhar para o Denilson e ver que são meus amigos, meus irmãos, né, e todos nós estamos juntos, de olhar para uma criança, o Benjamin, né, novinho, e ver que também quer, né, Deus vai usar ele para moldar a minha vida, né, e todos nós, né, isso é interessante, né, todos nós somos uma família, né, e irmãos que estamos juntos nessa luta, né, e essa é a grande riqueza de ser igreja, né. Amém. E eu quero muito agradecer o Caio, nessa ideia aqui da gente estar fazendo esse bate-papo, veio do Caio e do Eduardo, né? O Eduardo sempre tem boas ideias criativas e quero agradecer a vocês e encorajar, né? Porque para mim, pessoalmente, foi um prazer, né? A gente estar aqui conversando, relembrando essas coisas, né? Das pregações, encorajar todos nós a pegarmos as devocionais, pegarmos as pregações, pegarmos os nossos tempos de aprendizado com Deus, pessoais, na Bíblia, e conversarmos, né, uns com os outros, abençoarmos a vida uns dos outros, compartilhando aquilo que Deus tem comunicado com a gente, né, nas igrejas em casa, nas parcerias, nas amizades que nós temos uns com os outros na igreja. Mas obrigado. Não, tamo junto. Mas é isso, pessoal. Encerramos assim a nossa série, né? Nossa casa. E estamos agora... Vamos pegar tudo o que aconteceu, vamos, né, ver todo o material que angariamos, os formulários, e vamos para a segunda etapa, né? Nessa primeira etapa do planejamento estratégico, o foco estava mais em a gente voltar para a essência, voltar para o que queremos ser como igreja, que a gente tem muita tendência, né, de pensar logo na forma, na prática, no projeto. Mas é legal dar um passo atrás, ouvir a igreja, pensar as coisas com calma, né? Eu tenho certeza que foi muito rico, como o Denilson falou, para cada um de nós. Espero que tenha sido para você também. E que a gente possa juntos, focando nessa essência do ser igreja, a partir disso, isso molde, né, as nossas ações, nossas práticas, e fazer um chamamento também para você, né? Muitas das coisas que estamos falando aqui, especialmente as coisas que a gente quer melhorar, talvez você pode ser a ferramenta que Deus quer usar para que a gente possa continuar crescendo, se amando cada vez mais e refletindo a luz e a glória de Deus, né? Então é isso, muito obrigado a todos, né? Quer dar um tchau? Tchau. Ótima semana. Tchau. Deus os abençoe. Até domingo que vem. Deus os abençoe. Até mais. Então é isso, igreja. Esse foi o nosso culto de hoje. Quero muito agradecer a Igreja em Casa de Samambaia, né, do Sul, que deu ali o bem-vindo também. Obrigado, Cleosmar, pela ceia que você nos trouxe. E espero que você tenha gostado aí da nossa dinâmica da pregação interativa que fizemos. E eu quero dar alguns avisos breves aqui para nós. Lembrando que a nossa jornada dos 21 dias ainda está acontecendo. As devocionais estão lá no nosso aplicativo. Eu espero que muitos de nós possamos estar lendo ali e, de fato, aprendendo bastante de Deus. Outra coisa, continuaremos com os nossos encontros pós-culto hoje. Teremos mais um encontro. Se você se programou, se preparou, esteja lá com a gente. Vai ser muito especial ouvir as suas ideias, seus pensamentos sobre a igreja, sobre esse planejamento estratégico que estamos realizando juntos. E uma última notícia muito, muito especial. Se preparem porque no início de outubro, no dia 4 de outubro, teremos um culto especial das igrejas do Brasil com as igrejas da África. Novamente vamos estar Brasil e África juntos e vai ser um culto realmente especial. Já falei isso, vai ser um culto bem bacana. Então se prepare, deixa aí na sua agenda, poder conhecer vários irmãos ali por meio do chat e outras formas de interação. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo domingo e até semana que vem. Percorrem o chão, mãos que
em construções, arranha-céus, sonhos, planos e troféus, as invenções, carros, barcos e aviões, tudo será uma ilusão se não houver lugar pro amor. Mas queremos mais. Muitos pensam sem saber que ir atrás pode lhes custar a paz, e assim o ter torna-se maior que o ser. Mas no final Deus só quer ver o que há dentro de você. O infinito é menor que suas mãos, e os seus olhos vão além das dimensões. Os pés daquele que deu formas à razão